Ei pessoal, boa noite, boa noite. Atrasei aqui um pouquinho que eu estava apanhando do meu suporte do celular. E a bateria também estava quase, aqui a gente fala arriando, arriar a bateria. Não sei como é que vocês falam em cada lugar de vocês, cada cidade, mas aqui a gente fala que a bateria estava arriando. E hoje eu vou falar com vocês o que eu faço, como eu faço a minha consulta de manutenção preventiva aqui no consultório, tá? Lembrando que esse projeto é um projeto, o que eu faço, você também pode fazer no seu consultório. Então, eu estou só mostrando para vocês como eu trabalho dentro do meu consultório. Os materiais que eu uso, como eu faço, qual a ordem, o que eu indico, o que eu gosto, o que eu não gosto, tá? É só mesmo uma dica para vocês do que eu faço aqui dentro. E hoje a gente vai falar sobre o passo a passo da consulta de manutenção preventiva. Eu fiz uma votação, fiz uma enquete e eu coloquei essa opção e coloquei a opção também dos infiltrantes resinosos, que no caso a gente tem o Icon. E aí foi uma margem bem pequena de vitória para essa live de hoje, para essa aula de consulta, passo a passo dessa consulta de manutenção preventiva. Mas então eu percebi também que tem um grande interesse no Icon, no resinoso, infiltrante resinoso da DMG. Então eu vou fazer também com vocês essa aula sobre o infiltrante resinoso, combinado? Eu estou querendo, Vivi, boa noite. Eu estou querendo, inclusive, ver se eu consigo fazer isso na próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira, eu vou ter o lançamento de um produto, de um curso, mas eu quero ver se eu faço antes desse lançamento, se eu faço com vocês essa aula do infiltrante resinoso. Ei, Gabi, tudo bem? Combinado, pessoal? Então tá, então vamos lá. Eu tava tentando ver se eu conseguia, inclusive, passar, eu gosto muito... Ah, então, olha aí pra gente mesmo, tá, Gabi? Eu tava querendo passar aqui por escrito, eu gosto muito de escrever. Eu sou daquela geração que me formei tem mais de 3 décadas, 33 anos praticamente, e eu sempre aprendi escrevendo. Então eu queria escrever aqui pra vocês, mas eu tô apanhando do meu suporte. E eu vou ver se depois da próxima vez eu consigo um outro tipo de suporte, porque, por exemplo, para o Icon vai ser muito importante eu estar escrevendo, mostrando. Oi, Edu! E para vocês também escreverem juntos, tá bom? Boa noite, Lili. Então vamos lá. Esse final de semana eu estive num curso com a professora Mariana Maia e Stephanie Garofalo. Elas deram um curso aqui em Belo Horizonte sobre manutenção preventiva. Oi, Cleide! E foi realmente incrível. Por quê? Porque a Stephanie Garofalo, ela é periodontista e implantodontista. Então, ela falou muito sobre a periodontia clínica, coisa que na maioria das vezes nós clínicos não temos muito conhecimento. Então, para os periodontistas isso é muito tranquilo, mas para a gente que é clínico, a gente tem um pouco, às vezes, de dificuldade de entender essa relação mesmo do periodonto, essa definição do periodonto. Então, foi muito legal esse curso. E elas, inclusive, me convidaram para poder falar sobre diagnóstico salivar. Então, eu falei um pouquinho sobre diagnóstico salivar, sobre a importância, uma vez que a gente estava falando que o curso todo era sobre prevenção, manutenção preventiva. Então, foi um tema que elas pediram que eu falasse um pouquinho, super pertinente ao assunto. E o que eu quero dizer para vocês? Oi, Alessandro, que algumas coisas que eu aprendi com elas no curso, na hora que elas estavam ministrando, eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Coisas até que eu não estava fazendo na minha clínica, mas que eu vou passar a fazer depois desse curso que eu fiz ontem, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em consulta de manutenção preventiva, eu já pensei, já tô imaginando, já estou considerando que nós já fizemos uma consulta com o paciente, uma anamnese com o paciente. Por quê?
A consulta de manutenção preventiva, o que o paciente entende, né, como limpeza bucal, essa consulta, ela não é uma consulta que pode ser feita de qualquer jeito. Eu fico muito chateada, realmente muito triste em ver como que os convênios odontológicos não valorizam a consulta de prevenção, a consulta de manutenção. A gente tem que entender que é muito mais barato, o custo biológico e o custo financeiro é muito mais baixo de um tratamento preventivo do que um tratamento reparador, do que um tratamento curativo. É muito mais barato para o tecido quanto para o seu bolso você fazer de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses ou uma vez por ano. É isso aí, Alessandro, eles pagam na faixa de R$50, quando muito pagam R$80 para fazer uma consulta de manutenção. É um absurdo. E se você quebra um dente, se você tem uma gengivite, uma periodontite, uma inflamação gengival, uma perda óssea e vai procurar um tratamento, é muito mais caro, né? Tanto em termos de perda de estrutura dentária, quanto em perda também financeira. Então a gente precisa valorizar a consulta de manutenção preventiva. A gente tem essa obrigação de mostrar para o nosso paciente a importância da manutenção preventiva e criar esse hábito, porque eu vejo que isso acontece muito na medicina. A gente tem o hábito de fazer um check-up, seja com a ginecologista, o homem com o urologista, a gente vai no dermatologista, sempre vai ter um acompanhamento do dermatologista, e a gente não tem esse hábito. Nós, que eu falo, os pacientes, não tem esse hábito com o dentista. Isso é responsabilidade do dentista. Essa comunicação assertiva, ela é uma responsabilidade do dentista com o seu paciente, de mostrar realmente a importância da consulta de manutenção preventiva, tá bom? Então vamos lá. Estou considerando que o paciente, já fiz uma anamnese do paciente. Por que eu estou tocando nesse ponto da anamnese? Eu estou tocando porque se esse paciente que sentou na sua cadeira, que vai fazer um tratamento com você, ou que vai fazer apenas que eu digo, não precisa de fazer um tratamento, ele não tem doença cárie, ele não tem doença periodontal, ele vai fazer uma consulta de manutenção com você. Se esse paciente, ele é, por exemplo, um portador de uma válvula cardíaca, esse paciente precisa receber uma assistência profilática de antibiótico, que a gente chama de antibiótico terapia profilática, antes de fazer essa consulta de manutenção. Ah, Riane, mas é só uma limpeza. Não, não é só uma limpeza. Você tem que pensar que essa bactéria que existe, esse biofilme que existe aí no tecido gengival, no sulco gengival, se ele cai na corrente sanguínea, esse paciente que possui uma válvula cardíaca, ele tem que estar preparado, o organismo dele tem que estar preparado para isso. Então, uma vez me perguntaram, até no curso também teve essa discussão, todo paciente que apresenta alguma cardiopatia precisa dessa antibiótico terapia profilática? Não. São pacientes que apresentam válvulas. Eles falam, a Esther comentou inclusive, eu acho que foi a Esther ou a Mari, não lembro, sobre trabalhos aí que falam até em pacientes que possuem, como é que chama? Refluxo da válvula mitral, se eu não me engano, mas seja a válvula do próprio paciente, do próprio coração, a válvula biológica do paciente, ou a válvula que ele recebeu na hora de fazer uma cirurgia cardíaca, esse paciente precisa de uma antibiótico terapia profilática. Exatamente, uma bacteremia transitória, né, Edu? Isso é muito sério, gente. E aí, como que a gente faz? Vocês podem até me dar, Edu, como é que você faz? Você que é periodontista, você sabe até muito mais do que eu. Se quiser colocar aqui para o pessoal, é muito bem-vindo, viu? O seu comentário. Mas ontem a gente estava discutindo e chegou-se ao consenso de fazer 2 gramas de amoxicilina antes da consulta de manutenção. Não sei se você também preconiza isso, Edu, coloca aqui pra gente, por favor, tá? Então, vamos lá. Eu estou pensando que o paciente vai fazer essa consulta de manutenção agora. Chegou no meu consultório.
Aí, ó, pela Academia Americana de Cardiologia é indicado 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. É isso mesmo. É isso mesmo, 2 gramas 1 hora antes. Tá certo, Ana Carolina, isso aí. Então vamos lá, pessoal. O paciente chegou. Se a gente vai fazer uma consulta de manutenção, nós vamos usar, seja um pó profilático, seja o ultrassom. Então nós vamos gerar nesse paciente um aerosol, uma área mesmo, até no consultório, né, que eu falo, de aerosol. Então é indicado que esse paciente, antes que a gente comece a fazer o procedimento nele, que a gente peça para esse paciente fazer o bochecho com uma clorexidina a 0,12%. Essa aqui é que eu tenho no consultório. Pego um copinho de café, dou para ele bochechar, lembrando que a gente tem que pensar, essa clorexidina, pessoal, o objetivo maior desse bochecho nem é o paciente em si, somos nós, é o ambiente odontológico, porque vai gerar um aerosol muito grande. Então, para poder diminuir essa quantidade de bactérias que vão estar aí pelos ares do consultório. Combinado? Então, um bochecho de 1 minuto de clorexidina 0,12. Temos também o Periogard, que é da Colgate. Esse aqui eu comprei recentemente e eu gosto muito desse frasco aqui, que é um frasco de 2 litros. Esse aqui é 1,1 litro. Então eu deixo ali no cantinho do consultório, o paciente sentou e eu já dou esse bochecho para o paciente fazer durante 1 minuto. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou proteger o lábio desse paciente. Como que eu protejo o lábio? Com um hidratante labial. Quando a gente fala que a gente vai usar, por exemplo, um pó profilático, que a maioria das pessoas hoje, ou grande parte dos dentistas, usam os pós profiláticos, esses pós profiláticos ressecam muito o lábio do paciente. Então, uma dica que eu dou é a gente fazer uma lubrificação do lábio. E quando eu falo lábio, gente, eu vou também, sempre falei isso e vou repetir, a gente deve fazer por fora aqui também, tá? Não só nessa parte vermelha do lábio, mas aqui em volta do lábio também a gente passa. Não é para ficar uma coisa em excesso, porque senão você vai até, a sua luva vai até escorregar ali em cima, tá? Não é para besuntar, é isso mesmo. Então eu vou passar aqui para vocês o que eu tenho no consultório e o que eu uso, tá? Eu uso esse hidratante aqui. Eu vou falar, viu, Carol? Eu vou falar dos pós que eu uso. Eu gosto da glicina, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Na hora que chegar na parte do pó, eu vou mostrar. Então, olha só, pessoal. Tem esse daqui, que é o da Lilibet, que é da professora Ana Cecília, foi desenvolvido por ela. Ele tem uma textura muito boa e eu gosto muito dele. Eu comprei agora no DPX, que foi o evento do Paulo antes do CIOSP, então eu comprei e gostei muito, uso também. E tenho esses daqui também, eles existem em 4 sabores, tá? Eu tenho só 2, que é da Fórmula e Ação. Então eles têm sabores, os sabores são chocolate, esse aqui é maçã verde, esse aqui é morango, maçã verde, tem chocolate e tem um 4º sabor que eu esqueci qual que é, eu não sei qual que é, mas são 4 sabores que eles têm. Então os pacientes gostam bastante, porque dá inclusive aquele gostinho, né? Isso, cá, são muito bons, tá? Eles são muito bons, encontram também nas dentais. O da professora Ana Cecília, que é o Lilibet, ele pode ser adquirido no site. Inclusive tem o Instagram também, que pode fazer o pedido. Carmex ou Bepantol, isso mesmo. Eu também tenho Bepantol, mas praticamente não estou usando mais, porque como esses daqui têm sabores, os pacientes gostam muito, que era o que eu sempre usava de uns, vamos colocar uns 6 meses para trás, talvez mais. Eu conheci no curso de saliva, que eu trouxe a Cecília Guiar aqui, então nesse curso que eu conheci esse da Fórmula e Ação. E o da Ana Cecília eu conheci agora, então tem pouco tempo que eu estou usando dele, mas também estou gostando. Então vamos lá. A gente precisa então fazer uma proteção labial para esse paciente. Depois da proteção labial, existe uma outra proteção que nós podemos usar,
E eu, para te falar a verdade, não é, aliás, é a minoria dos casos que eu uso. Eu quase não uso, mas foi tão falado no curso ontem, eu falei, gente, por que eu não posso voltar a usar, né? Então, que é o Optragate, que é aquele afastador labial. Não sei se todos vocês conhecem. Olha aqui, é da Ivoclar, tá? Ele tem tamanho médio, regular, né, que é o médio, e tem, eu acho que o pequeno, acho que são 3 tamanhos, pequeno, regular. Eu sempre compro regular. E aqui, ó, vem até aqui, ó, R de regular. É o que eu sempre compro. E aí, esse afastador, ele é um afastador muito flexível. Ele é parecendo uma borracha mesmo, parecendo, só para você, para quem não conhece, para entender, é como se imagina ali na flexibilidade, por exemplo, de um lençol de borracha. É isso, né, Carol? Protege muito os lábios do paciente. Tem gente aí, quem colocou, meu Deus? Aqui, enrolei para usar o Optragate. Então, você sabe que eu já apanhei também? Eu já apanhei uma vez de usar. A dificuldade para colocar, mas eu depois que eu aprendi, é super bom. Inclusive, também fiquei sabendo que pode encontrar na Shopee. Então, não precisa ser esse, eu nunca comprei, tá? O que eu tenho aqui é esse aqui da Ivoclar. Mas me falaram que na Shopee vende também bem mais barato. Na verdade, é o mesmo protetor, tá? Que vai separar os lábios aqui. Optragate, aqui, ó. Quem me perguntou o nome, tá dando pra ver direitinho? Vocês querem tirar um print? Optragate. Então, cá, na Shopee, olha isso, na Shopee. Ô, Mercita, se a gente molha em água para facilitar a instalação, não molho, não sei isso facilita, não sei, mas eu acho que é tão questão de jeito mesmo, de você pegar o jeito para você colocar, que depois fica tão fácil, né? Então tá, então vamos lá, então vamos começar de novo. Já isolei aqui, protegi o lábio do paciente, ou melhor, fiz o bochecho do paciente 1 minuto com a clorexidina 0,12. Depois, protegi o lábio do paciente com protetor labial. Depois, posso ou não fazer o isolamento labial também com o Optragate, tá? Isso aqui é opcional, faço com ele, tem muito tempo que eu não tenho feito, inclusive, e faço também sem ele, é opcional. Mas que protege mais a região aqui do paciente, protege mesmo, de verdade, tá? Depois, aí vamos lá. Eu até deixei aqui para vocês verem o seguinte. Vamos fazer, eu vou mostrar aqui para vocês, a evidenciação da placa bacteriana do biofilme. Gente, na minha época, eu confesso para vocês que tem muito tempo que eu não faço essa evidenciação. Na minha época, quem é aqui da turma mais antiga, Edu, você é da minha turma. Quem tem aí os 20 anos de formado, vai lembrar que na nossa época a gente usava a fucsina básica. Quem que lembra disso, gente? Fucsina básica. Fucsina básica, ela tinha tanto em forma líquida ou ela tinha também em forma de uma pastilha. A líquida, a gente molhava o algodão e passava no dente. Aí, tá vendo? A Vivi escreveu aí, fucsina, né? Vivi, a fucsina básica. Aí, Tony, gente, quem fala que usou a fucsina básica entrega a idade. Então, é preferível a gente falar que a gente nem conhecia, que a gente nunca tinha ouvido falar. Nossa, tanta gente. Aí, isso aí, Edu. Então, a fucsina básica, ela servia na época, né, como corante, só que ela manchava até o pensamento do paciente. Ela manchava demais da conta. Então hoje nós temos outros substitutos de evidenciadores de placa que são menos agressivos, mancha até o pensamento, Ju, que são menos agressivos e que a gente pode usar. Inclusive nós temos esse aqui, quem conhece da EMC, é uma esponjinha que é usado
no Airflow, quando a gente vai, quem tem Airflow recebe uma embalagem com essas esponjinhas aqui, olha. Vocês já viram? Quem já viu? Ei, André, tudo bem? André, tô chegando aí pro Renovar, hein? Me aguarde. Gente, tem um curso também de prevenção do André Kimura, do Marinho Santana e do Paulo. Vai ser lá em Londrina, e agora em abril. Depois vocês entram no perfil deles, e que tá bem legal. Eu já fui ano passado, tô indo de novo e vou falar um pouquinho também de diagnóstico salivar para quem estiver lá. Bora, vai ser show, isso aí. Não, Mercita, eu não tenho Airflow, eu tenho o Clinical Plus da CV Dentos, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas então, olha só, gente, essa esponja, ela, aliás, me deram uma dica ontem que eu gostei, que ela pode ser, ai que Ju, que delícia que você vai estar. Essa esponja pode ser cortada. Então, o pote dela, gente, quando você compra, vem um frasco grande que vem muitas esponjinhas. É caro. O frasco custa na faixa de R$600. Só que você pode pegar essa esponjinha aqui e dividir no meio, ou até a Mari falou ontem que ela divide essa esponjinha em 3 pedaços. Ela pega com a pinça e ela corta, e aí com a pinça pega o pedacinho que cortou e passa sobre os dentes. Então vale a pena até, de repente, não sei, nunca fiz, mas dividir, comprar um frasco desse e dividir. Quem quiser, eu tô até disposta a dividir também, tá? Pode falar, Ju, qual que é o que você está sugerindo. Depois eu vou te falar por que elas indicam muito esse evidenciador. E tem um outro, gente, esse eu não conheço, estou louca para comprar, que é o Triplake da GC, a marca GC. O Triplake, ele cora a placa, o biofilme. Isso, Ana, ele já vem com evidenciador, tá? Já vem com evidenciador. O Triplake, ele cora o biofilme em 3 tons, em 3 cores e tons diferentes. E aí o que significa isso? Cada tonalidade vai determinar se esse biofilme ele é mais antigo ou é um biofilme que foi acumulado agora. Aí todo mundo não, né? Mas a Bia, a Camila falam que é muito bom. Eu não conheço, eu tenho muita vontade de comprar. Chama Triplake, escreve assim, ó, isso aí, ó, do jeito que a Bia colocou, Triplake. Fala Triplake, a marca é GC. E a gente consegue, inclusive, eu acho ele muito didático para mostrar para o paciente, porque você consegue mostrar, falar, olha, sabe quando o paciente vem para o consultório e fala assim com a gente no dia de fazer a limpeza, ele fala, nossa, desculpa doutora, mas eu não tive tempo de escovar o dente, talvez esteja sujo aí porque eu não tive tempo de escovar o dente. Aí a Ana também tá falando do Triplake, que é excelente, que ela usa para pediatria. Então, aí se você cora e vê que a cor tá mais escura, você tem como mostrar para esse paciente que não é porque ele não escovou agora, é um biofilme que já está acumulado aí há mais tempo. Então, didaticamente falando, é muito legal isso para o paciente ver. A Ju colocou o da Angelus Cora em 2 cores, é o que eu uso. Bom saber também, Ju, eu não conheço, tá? Não conheço. Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer o Triplake e tenho vontade de passar a usar esse aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que foi falado sobre a evidenciação e que é muito legal e muito pertinente. Antigamente, a fucsina básica, que ninguém aqui conheceu, eu também não, só ouvi falar. A fucsina básica, ela corava tudo, dente, gengiva, pensamento, língua, tudo. E para sair era uma dificuldade. E agora, esses evidenciadores, e aí você está falando, Ju, da Angelus, me parece, foi isso, né? Esses outros, esse que eu tô falando, que é da EMS, essa esponjinha da EMS, esse Triplake da GC, eles coram, mas eles possuem uma característica que a partir do momento que você vai escovar e vai limpar, vai sair, não vai ficar aquela mancha. Aí as pessoas perguntam assim, e quem tem resina composta?
e quem tem muitas restaurações de resina composta. Então é isso, vamos lá. É tão importante, eu passei a entender, né, essa importância da evidenciação, porque se uma resina composta, ela cora bastante com o evidenciador, é um motivo para você mostrar para o paciente que esta resina composta, ela está porosa. Se essa resina composta está porosa e manchada com o evidenciador, é porque pela mesma porosidade que recebeu o evidenciador, ela vai acumular o biofilme bacteriano. Então, é uma forma, inclusive, didática de você mostrar ao paciente que essa resina, ela não está em boas condições. Exato, Ju. O que a gente faz? Você tem que fazer uma avaliação, porque ou essa resina precisa de ser repolida, ou essa resina precisa ser trocada. Então, oi Gabi, tudo bem? Então, assim, é muito importante a gente mostrar isso para o paciente. Até porque o paciente não enxerga biofilme, ele não enxerga a placa bacteriana, ele não enxerga a bactéria, né? Eu gosto de usar mais o termo biofilme, tá, gente? Mas ele não enxerga, o paciente não consegue enxergar. Nem aquela massinha mesmo que chega a formar no dente, o paciente às vezes não enxerga. Então, se você colore aquilo e mostra para ele, fica muito mais fácil dele acreditar no que você está falando. Então, eu super indico e vou fazer isso agora, de corar o paciente, fazer essa evidenciação, tá? Depois que a gente faz, o que é isso, fluxina, Ju? Eu nem sei. Depois, o que a gente faz? Quando a gente corou o paciente, normalmente a gente já parte para a parte de fazer realmente a remoção desse biofilme, do cálculo, de fazer a limpeza. Uma ideia que foi dada ontem pela professora Mariana Maia, bem legal, é o seguinte: na hora que você corou, Ju, é porque eu não conheço, entendeu? Essa palavra, eu não sei do que é isso não, fluxina. Mas vamos lá, olha só. Isso aqui eu deixei só para mostrar para vocês a escova, só para falar que a gente poderia pegar a escova do paciente, uma escova que inclusive você vai dar para o paciente depois do momento da sua manutenção. E aí você pode pegar a escova e dar para o paciente para ele escovar. Ele pode fazer a escovação dele e depois que ele escovou, você mostra novamente o espelho para ele ver se ele realmente conseguiu tirar tudo. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal porque fica também didático. Não é obrigatório, tá? Mas é só uma dica que foi dada também para quem quiser. Pode, nesse momento, já entregar a escova para o paciente e pedir que o paciente faça a higienização como ele faria em casa, para ver se realmente ele conseguiria remover, se ele está conseguindo remover e mostrar isso para ele. E nesse momento também, se fizer isso da escova, também passa o fio dental para ele. Tá? Esse aqui é um fio dental meu, que eu pedi para fazer com a minha logo, mas assim, tem um da Oral B, que é o Pro Saúde, ele é cinza, ele é maravilhoso, Eu tenho esses aqui da Edelweiss, eu gosto desses aqui, mais para questão mesmo de fazer, na hora que eu for fazer o isolamento absoluto do paciente, fazer a amarria, ou amarrilha, são qualquer como queiram chamar. Então eu gosto porque dá um destaque no lençol de borracha, tá? Mas existem outros da Edelweiss que são super interessantes. Inclusive ontem eu experimentei, que a Mari levou. Tem um de canela, que eu achei muito gostoso, porque eu sabia desses de menta, né? Que a gente sabe que tem menta, mas tinha de canela e tinha um outro que é da Edelweiss. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, que é sabor caipirinha. Quem já conhecia esse fio dental com sabor caipirinha? Coloca aqui pra mim. Eu não conhecia e achei muito legal. Então, assim, paciente que gosta de beber um pouquinho, eu acho que fica bem atrativo para esse paciente passar a usar o fio dental se ele não tem muito esse hábito de passar, tá? É da Edelweiss, eu até vou procurar para comprar também.
Tem também aquele fio dental que eu mostrei pra vocês. Eu não sei se ele tá aqui, se é onde que a Gabi guardou. Ele é da Gum. E ele é um fio dental que ele, na hora que você passa no dente, ele automaticamente... Aqui, achei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse fio dental. Esse fio dental chama Expanding Floss. Expanding Floss. Esse fio dental, na hora que você passa e tira, ele faz assim, ó. Ele incha. E aí o paciente sabe que nessa parte já foi usada e ele não vai entrar de novo com fio dental, com essa parte no espaço interdental, no próximo espaço interdental, tá bom? Então, vou deixar isso aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer ou não. Então, vamos lá. Depois desse passo, eu no meu consultório tenho por hábito fazer ultrassom. Eu uso ultrassom e depois eu faço a profilaxia com jateamento ou com a pasta profilática. Quando a gente pensa no conforto do paciente, e a gente tem que estar pensando o tempo inteiro em oferecer conforto para o nosso paciente, o ultrassom, dentro de tudo que a gente usa nessa consulta de manutenção da limpeza, vocês concordam comigo que o ultrassom é o que mais incomoda o paciente? É o que mais o paciente fica realmente incomodado, né? O que? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Eu não vi o que vocês colocaram. Depois eu vou ver aqui, tá? Depois me fala aqui de novo. Então, olha só. O ultrassom, ele é incômodo para o paciente. Ele incomoda o paciente. Então, vamos lá. Eu fazia isso em todos os meus pacientes como primeira etapa. Ontem eu já entendi o Luminous. Tá. Me lembra que eu vou falar, o tal do evidenciador, tá? Vou falar sobre ele. Eu não acho ele muito didático, porque ele é difícil de você, para você enxergar o biofilme, você precisa da lanterna. Você passa e você precisa da lanterna para mostrar onde que está pigmentado, onde que está corado. E você fazer esse processo, imagina como é que você vai fazer depois a manutenção do paciente. Você vai fazer a manutenção, você tem que ficar o tempo inteiro, a sua secretária tem que ficar com a lanterna em cima do seu paciente para você ver onde que está ali o biofilme, para você caprichar ali. Não sei se faz muito sentido. Ao mesmo tempo, quem quiser fazer isso que eu falei, orientar, né, de pedir o paciente para fazer a escovação ali naquela hora que a gente evidenciou, você tem que ficar segurando também a lanterninha Ilumilimp, isso aí. Ficar segurando a lanterninha para o paciente usar, limpar. Então, assim, eu não sei se é muito prático isso, entende? Eu não usei, não conheço, tá? Eu tô só falando uma coisa que eu tô imaginando da minha cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Se o paciente tem muito cálculo, você deve usar primeiro o ultrassom ou fazer uma raspagem de maneira mecânica. Então, você pode fazer de duas maneiras a raspagem, mecânica ou ultrassônica, tá? E se o paciente tem muito tártaro, você precisa fazer isso primeiro. Mas se o paciente não tem muito cálculo nem muito tártaro, olha que legal essa ideia. Considerando que o ultrassom é o que mais incomoda durante a consulta de manutenção, se a gente puder minimizar esse desconforto para o nosso paciente, como que a gente deve fazer? Paciente que tem pouco cálculo, nós devemos fazer primeiro a profilaxia com os pós-profiláticos. Por quê? Porque a gente usa o pó profilático para fazer essa profilaxia. Esse pó, ele tira não só as manchas extrínsecas, como também ele elimina o biofilme, o tártaro, o cálculo que acabou de ser formado. Então, cálculos e tártaros, que a gente pode dizer assim, jovens, eles são passíveis de serem removidos com o pó.
E aí, depois que eu fiz que eu usei o pó profilático, eu vou então usar o meu ultrassom ou a minha cureta para poder fazer a raspagem daquele cálculo que ainda não saiu. Então, o conforto para o paciente é muito maior, porque você vai fazer em locais pontuais. Você vai usar o ultrassom ou você vai usar a cureta em locais pontuais. Com isso, você diminui o desconforto do paciente. Eu confesso que eu não uso cureta, tem algumas curetas antigas aqui, praticamente não uso, tá? Mas, se o paciente tem muito cálculo, você precisa usar as curetas e você precisa usar o ultrassom primeiro. Mas se o paciente não tem, você pode mudar, você pode inverter a ordem do uso do jato de bicarbonato, ou carbonato, ou glicina, ou eritritol. Você pode inverter e usar primeiro e depois usar só o ultrassom, tá bom? Então tá, então eu vou falar com vocês agora. Eu faço com glicina, isso, faço com glicina. Quem que me perguntou aqui? Rio, que pasta podemos usar para as manchas difíceis se não tiver o pó? Vou falar das pastas também, tá? Vamos falar do pó aqui primeiro, depois eu falo das pastas. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos de pó. Nós temos o bicarbonato de sódio, o carbonato de cálcio, a glicina e o eritritol. De todos esses 4, a glicina e o eritritol, eles são menos agressivos para os tecidos moles, para dentina. Eu não estou falando de esmalte, tá? Quando a gente fala em desgaste para esmalte, isso até foi comentado lá, isso eu nem considero aqui nesse primeiro momento, tá? Porque não tem frequência, vai ser usado aqui um momento aqui no consultório, então assim, eu não tô pensando e isso não me preocupa, tá bom? O que me preocupa realmente é dentina e tecido mole, a agressão a esses 2 tecidos, tá? E nos pós, glicina e eritritol foram os 2 que realmente surpreenderam aí nas pesquisas e começaram realmente a ser bem comercializados. Eu tenho o jato de glicina eu vou mostrar aqui pra vocês, da NSK. Então, ele vem assim, ó, ele chama Periomate. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem assim, ó. É o Periomate. Aí, vou abrir aqui pra vocês verem. Vem o jato. Aqui a gente vai colocar o pó de glicina. Depois eu quero ver esse link aí também, o que vocês estão falando, tá? Olha só, vocês colocam o pó de glicina aqui dentro, isso vai conectar no equipo, coloca o pó de glicina, que é o nome Periomate, vocês estão vendo, e aí essa aqui é a ponta por onde vai sair o pó. Quando a gente compra esse aparelho, já vem dentro dele o pó de glicina da NSK, tá? Esse pó, ele vem, são 160 gramas. E ele é um pó, essa glicina é um pó de 25 micras, que a gente sabe que não traz nenhum prejuízo para o dente. Existe outro pó também de glicina, porque o meu acabou e eu fui comprar, eu comprei da 3M, que agora é Solvento, né? Que é o Climpro. Também é a glicina com 25 micras. Então, eu tenho experiência com esses 2, tá? Pois é, Cleide, o Climpro, ele também não é barato, mas esse daqui também não é barato. E quando eu fui olhar o preço, o que acontece? Este daqui, se eu não me engano, a Gabi, minha secretária, me falou que na hora de comprar, você compra 2, é um pacote com 2. Então, o investimento ia ser bem mais alto. E aí eu preferi comprar esse que eu compro a unidade, tá? Então, se vocês quiserem aí, ó, dar um print, esse Climpro,
Os dois possuem 25 micras. As partículas possuem 25 micras, tá bom? Então eu uso esse pó profilático. Quem não tem o pó, pode usar as pastas profiláticas. O que nós temos de pastas profiláticas? Eu adoro a pasta da Voco, que é a Clean Joy. Eu amo. Ela, aqui, ó, são 3 pastas, são 3 cores. Deixa eu pôr na ordem aqui. Aqui, olha, deixa eu colocar na ordem para vocês verem. Verde, amarela e vermelha, tá? Por que as 3 cores? Porque elas possuem RDA diferentes. E é como se fosse... Aí eu vou falar isso, Carol, sobre o uso da glicina no Prof da Darby. É como se fosse um sinal de trânsito, onde o verde é tranquilo, o amarelo mais atenção e o vermelho mais um cuidado maior. Isso é em relação ao RDA dessas pastas. O vermelho possui um RDA de 195. Inclusive, deixa eu ver, aqui que tá, olha, desse lado. Vem até escrito na pasta, olha. O RDA dele é 195. O RDA do amarelo, se eu não me engano, é 127. E o verdinho, que é o mais simplesinho, é um RDA. Esse é um polimento bobo mesmo, gente, 16. Ele tá com esse plástico porque eu perdi a tampa dele. E aí eu passei esse plástico filme para ele não ressecar. Mesmo assim ele ainda fica ressecado, e quando eu vou usar, eu tenho que colocar um pouquinho de soro, uma gotinha de soro para poder diluir, mas eu não tô usando mais. Por quê? Como é só para polimento, ao invés dele, eu tô usando um creme dental. Eu posso usar um próprio creme dental para dar esse polimento final, tá? Depois que eu usei, se eu uso, né, no caso o pó, eu ainda gosto de fazer um polimento final com uma pasta para dar aquele gostinho, né, que o paciente, de frescor, de limpeza, que o paciente gosta. Então, eu uso. Agora, esses dois aqui. Esse daqui é bem indicado, olha para vocês verem como que eu usei muito mais do vermelho do que do amarelo. Porque manchas de cigarro, manchas de fumante, manchas extrínsecas, a gente só consegue remover com esse vermelho, que é um RDA mais alto, tá? Então, se o paciente tem essas manchas extrínsecas, a gente precisa realmente fazer o uso desse daqui, tá bom? Outra pasta também que eu gosto muito é essa daqui, ó, ProCare Gel. A ProCare Gel da Shofu, ela é uma pasta com bioativos. Então, eles liberam flúor durante o uso da pasta. Eu fiquei louca para conhecer, e no curso de clareamento que eu dei em Campinas, tinha um aluno que inclusive é da comunidade, eu vou te falar, cá, é da comunidade, e eu falei sobre essa pasta que eu tinha vontade, ele me deu de presente. Ele foi no DPX e me deu de presente. Então, eu fiquei super feliz com o presente que eu ganhei. Então, nas manchas que não saem nem com essa pasta aqui, o que é falado? Ou você tem que ir manualmente mesmo, ou com ultrassom, ou com uma cureta, ou então você pode, nessa mancha pontual, usar um bicarbonato de sódio. Nessa mancha pontual, tá? Os bicarbonatos de sódio, gente, até 40, vamos colocar até uns 50 micras, não tem prejuízo, não causam prejuízo à estrutura de tecido mole, tá bom? Eu tenho uma relação aqui, até vou mostrar aqui, vou falar com vocês. Tem bicarbonato de sódio, eu não sabia, de determinadas marcas que é de 125 micras, é extremamente agressivo. Mas então, quando a gente fala em bicarbonato de sódio, na cabeça da gente já vem aquele bicarbonato bem agressivo. E não, existem bicarbonatos, inclusive vou mostrar aqui para vocês, o próprio Airflow, ele tem um bicarbonato que ele possui 40 micras, o próprio Airflow. Então, assim, e dentro de 40 micras é super aceitável. Então, se a gente pensa que aqui a gente tem um pó de 25 micras, as manchas ainda não saíram, se eu partir para um pó de 40 micras, é possível que eu consiga remover, tá? Ou então a gente vai partir para a cureta ou para o ultrassom, tá bom? Então,
Lembra disso, tá, gente? O bicarbonato, se ele tiver até 40, 50 micras, ele não é tão prejudicial, tá bom? Então, beleza. Falamos dos pós, tá? O eritritol possui, só por curiosidade, eu não sei se alguém aqui tem o Airflow, eu não tenho Airflow. O eritritol do Airflow, que é exclusivo do Airflow, né? Ele é de 14 micras. Deixa eu só ver, exatamente, tem uns outros aparelhos aqui, mas eu acho que, eu não sei nem se chegou no Brasil, tá? Chama Woodpecker, ele também tem o eritritol de 14 micras, mas aqui o que eu conheço é o Airflow, que a gente tem acesso, e ele é 14 micras, tá bom? Então eu vou agora pro meu ultrassom. O ultrassom que eu uso aqui no consultório é esse ultrassom, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, para vocês verem, é o ultrassom da CV Dentos, que é o Clinical Plus. Vamos falar de conforto de novo para o nosso paciente? Então, se eu quero um conforto para o paciente, o que eu faço? Eu coloco nesses reservatórios, eu coloco uma água aquecida. E tem que tomar muito cuidado, que a água não pode ser muito quente, né, para não queimar o paciente. Então, eu peço para minha secretária, ela esquenta naquele aparelho Ligue-Ferve, alguém já deve ter visto, né? Sabe que é para polimerizar, tomar presa aí do acrílico. Eu peço a Gabi, minha secretária, ela enche um copo e ferve rapidinho, coloca aqui e ela completa com água da pia. E aí ela até testa. Gabi, tá morninha, tá gostosa? Tá, então pode colocar. E aí ela coloca aqui pra mim, tá? São dois reservatórios. E aí, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu ligo. Ver se tá dando. Vamos ver se vai dar aqui. Eu ligo o aparelho. Esse aparelho, ele é um aparelho pro dentista clínico que trabalha com prótese também, dentística. Então, até para endo também ele tem a função. Então, no caso aqui, eu posso escolher ou pela ponta ou pela especialidade. Então, vamos colocar na pério. Aí aparece para mim quais são o que eu quero fazer. Se eu quero fazer alisamento radicular, se eu quero fazer aumento de coroa clínica. E vai aparecendo aqui para mim peeling gengival, periodontia, descolamento da gengiva, raspagem subgengival com diamante. E aí mostra pra mim quais são essas pontas que fazem raspagem subgengival com diamante. Raspagem supra e subgengival sem diamante, eu uso a T0T 30%. Então eu escolho a ponta, vamos supor que eu escolhi essa, então marquei, pronto. E aí o que eu tenho que fazer? Eu pego a ponta que eu vou usar. Essa ponta é desse reservatório e essa outra ponta desse reservatório. E eu pego aqui as minhas pontas. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a Gabi esteriliza pra mim e atrás ela escreve qual ponta que é. Então, nesse caso, foi a T0T, que é essa ponta aqui. E aí eu uso essa ponta porque eu quis essa ponta, tá? Outra ideia aqui, quando você não quer, deixa eu colocar aqui, tá, voltei aqui pro início. Você pode escolher pela ponta. Então, o que você faz? Você olha aqui primeiro, qual ponta, qual ponta que você quer usar? Vamos supor, eu quero usar a ponta T1T. Então, eu vou aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, eu vou aqui na ponta e fala, selecione uma ponta, e eu vou escolher a T1T. Na hora que eu achar a T1T, cadê ela aqui? Não tá aqui ainda não. Aqui, ó, T1T. Aí eu escolho ela, seleciono e aparece pra mim raspagem supragengival sem diamante na periodontia. Eu clico nela, pronto, já posso usar a ponta. Tá? É bom esse aparelho, né, Cleide? E ele é um aparelho bom em relação custo-benefício. Por quê? Porque ele me dá a oportunidade, isso aqui é o suporte, tá, gente, de prender a ponta. Ele me dá, inclusive, a oportunidade de trabalhar na pele, na dentística.
essa ponta diamantada, eu faço acabamento de preparo. Então é um aparelho bem versátil, ele não aquece a água por conta própria como o Airflow, como o Mectron, tá? Mas é um aparelho com relação custo-benefício bem bacana. Ele deve estar em torno hoje aí, imagino que talvez uns 16 mil, 15 mil, imagino eu, enquanto o Airflow aí tá na faixa de uns 60, 70 mil, né? E o Mectron deve estar na faixa de 50, tá? Então eu acho ele bem interessante. Aí terminei de fazer então o ultrassom ou a raspagem de forma manual, mecânica com as curetas. E aí aquela dúvida, depois eu vou usar ainda uma pasta profilática só para dar um polimento? Quando eu uso pó, eu gosto de usar a pasta. E eu gosto de usar, eu uso ou essa pasta verde, ou como eu falei com vocês, tá mais caro, Ju? Aí tá mais caro, tá vendo? Ou então eu uso um creme dental. Também super legal a ideia do creme dental, tá? Mas a ideia do creme dental, gente, ela é como uma finalização de toda a consulta, tá bom? Isso é para deixar bem claro, e o paciente ali é só mesmo para conforto do paciente. Você não precisa mostrar para o paciente que você está usando um creme dental, porque aquele creme dental não é ele que está fazendo a sua limpeza, né? O que fez a profilaxia real, os outros, né, Ju? O que fez a profilaxia real foi o pó profilático ou as pastas, o ultrassom e a raspagem manual de cureta, tá? E aí, gente, quando eu uso as pastas profiláticas, eu mostrei isso aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa caixinha de escovinhas, tá? Me perguntaram aí, não vi quem, mas passou rapidamente, se eu uso a escovinha ou a borrachinha. Eu gosto da escovinha. Eu compro essas escovinhas na Shopee. E lembrando que eu não sei como que essas escovinhas foram acondicionadas aqui dentro. Então eu preciso, quando eu chego, a Gabi pega algumas escovinhas, ela pega umas 10 unidades e ela autoclava. Beijo, Edu! Ela autoclava as escovinhas pra mim e deixa separado, tá? Isso aqui é pra mostrar pra vocês o recipiente que vem com tudo isso aqui, com todas elas. Aí você escolhe com 50 unidades, 100 unidades, elas são bonitinhas, que elas são sortidas e coloridas. Lembrando que, gente, escova de Robinson é descartável. É simplesmente impossível a gente conseguir fazer uma limpeza de uma escova de Robinson, principalmente depois que a gente usou aqueles. É fácil ver na hora que você usa com aquela pasta colorida. Gente, é impossível sair. E a gente sabe que qualquer instrumento só pode ser esterilizado, autoclavado, se ele estiver limpo. E se você não consegue limpar uma escovinha, ela não pode ser esterilizada nem autoclavada. Ela tem que ser desprezada, ela tem que ser descartada. Então, escovinha, usou, é lixo, tá? Quem trabalha em clínicas, se receber uma escovinha de Robinson usada dentro de algum pacotinho ou naqueles potinhos assim com líquido, gente, não usa. Isso aí é chance de infecção cruzada, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito também são os palitos interdentais. Esse aqui é da GAM, porque o próprio fio dental que eu falei lá no início para vocês, né? Fio dental, ele não é capaz de limpar totalmente o espaço interdental. Então eu gosto muito do palitinho aqui, olha, interdental. Esses aqui são da GAM, tá? E eu sou encantada com as escovas interdentais, que também substituem isso aqui, ou um ou outro, não tem que ser os dois, obviamente. Vou pegar aqui pra vocês, que é da Curaprox. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu sou encantada com esse display e com essas escovas. O que eu faço? Quando eu tô fazendo a limpeza do paciente, eu vou medir o espaço dele, o espaço interdental, normalmente uns 2 espaços interdentais. Eu meço com essa reguinha que vai... A unha aqui, né? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ela tem várias cores, cada cor significa um diâmetro. E aí, eu fazendo essa medição, eu sei qual é o espaço do paciente, já faço essa limpeza para ele,
e entrego para ele levar. Digamos que as medidas dele foram essas, amarela e azul. Eu entrego para o paciente. Esse display, Ana, você pode comprar direto pela Curaprox. Quem é a iTop, que fez o curso da Curaprox, tem um desconto para comprar. Mas qualquer dentista pode comprar, tá? Então, é bem legal e o paciente gosta, bem coloridinho, o paciente gosta muito. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o flúor, pra gente poder finalizar. O flúor, gente, eu não uso o flúor em todos os pacientes, em todas as consultas. O flúor, eu só uso o flúor em pacientes com alto risco à cárie, pacientes com HMI, pacientes que eu sei que tem uma hipossalivação, pacientes idosos. Aí eu uso, e sempre eu uso o flúor neutro por 1 minuto. 1 minuto é o suficiente e não precisa de falar com o paciente para não lavar a boca por meia hora, por 1 hora, não. O que tinha de ser incorporado do flúor já foi incorporado nesse 1 minuto de contato na superfície. Isso é bacana, é uma dica bem legal, porque a gente tem o hábito de falar com o paciente, fica meia hora sem lavar a boca, não precisa mais, tá? O tempo de 1 minuto que ele está em contato com a superfície dentária é suficiente para ele entregar os benefícios que ele tem para entregar. E não precisa mais. 1 minuto, cuspiu, pode lavar, pode alimentar, sem problema nenhum. Mas eu só uso para pacientes, como eu disse, pacientes que eu percebo que tem uma necessidade maior dessa fluoretação, tá? HMI, pacientes idosos, pacientes com hipossalivação, alto índice de cárie, pacientes com uma ortodontia fixa, tradicional, antiga. Então eu acho que é sempre interessante a gente passar esse flúor, aplicar esse flúor, tá? Ana, eu também. Não é só você não. Eu falava com o paciente para ficar meia hora sem lavar a boca, sem enxaguar a boca, sem alimentar. Mas foi muito tempo da minha vida profissional falando isso, tá? E eu descobri esse detalhe aqui ontem que eu descobri isso aqui, que não precisa. E eu não uso realmente muito assim em todos os pacientes, tá? Então é uma dica bem legal que já vai ajudar aqui, vai facilitar bem a vida de vários colegas aí, tá vendo? A Ju também afirmando que não precisa. Então não precisa, tá? Pessoal, 8h30, né? A minha proposta com vocês era sempre de fazer essa aula de 30 minutos, mas a gente nunca tá conseguindo e por mim não tem problema, tá? Você usa, Ju? Pra mim não tem problema e o dia que não der, que o assunto acabar antes, a gente termina, mas até 1 hora, se vocês não estiverem incomodados, a gente vai continuando até 1 hora, tá bom? Obrigada, Ju. Por que eu não uso em todo paciente, Ana? Porque eu não uso, como que eu aplico? Vamos lá. Eu não uso em todo paciente porque não é todo paciente que precisa. Se a gente considerar que o paciente ele tem água fluoretada, ele usa um creme dental fluoretado, esse flúor do dia a dia, naquela concentração que a gente tem de 1.000 a 1.500 ppm de flúor 2, 3 vezes ao dia, é suficiente. Não precisa. Água fluoretada não precisa. Mas pacientes que têm uma demanda maior, como eu disse, pacientes idosos que a gente sabe que eles não têm a mesma coordenação motora para escovar, pacientes que apresentam alto índice de cárie, de lesão de cárie, chegam aqui, a gente vê que tem muita lesão de cárie em atividade, a gente passa também. Pacientes ortodônticos antigos, né, da ortodontia mais tradicional, convencional, com os brackets, a gente sabe que o paciente não consegue higienizar muito bem. Pacientes que possuem hipossalivação, que a gente sabe que já perdeu um pouco da proteção, né, dos dentes ali pela própria hipossalivação, são pacientes que a gente recomenda o uso do flúor, tá? Teve uma outra pergunta aqui, o que foi? Como que usa, né? Tá, peraí, Carol, essa pergunta é importante. Se pode usar o pó de glicina no Prof da DABI? Essa pergunta é super importante. Olha só, gente. Esses aparelhos de pós profiláticos, eles possuem um diâmetro um orifício com um determinado diâmetro que vai sair o pó. Como o bicarbonato, provavelmente esse aparelho da DABI é para um bicarbonato mais antigo, e o bicarbonato possui partículas que são maiores, normalmente
os orifícios desses aparelhos mais antigos, que são de bicarbonato, são orifícios com diâmetro maior. Se o diâmetro é maior, o que que acontece? O pó, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o pó, ele é muito fino. 25 micras, 14 micras, então, é um talco. A sensação é de um talco. Esse pó, num diâmetro muito maior, ele vai sair muito pó. Então, financeiramente, não é desvantagem para o dentista, porque ele vai gastar muito mais pó, um pó caro e que não precisaria. Então, você imagina, a gente está usando um pó pequenininho para passar no orifício grande, então vai ter muito desperdício de material. E também pode acontecer de entupir esse mesmo orifício que é grande, caso haja uma umidificação desse pó ali dentro. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, todo pó que a gente coloca na profilaxia, depois a gente tem que remover para não umidificar. Porque se umidificar, mesmo ele sendo fininho, que é um talco, ele vai virar aqueles grumos, umas bolotas mesmo, e aí entopem, tá? Então, não é indicado. E o contrário é a mesma coisa. O bicarbonato, ele não deve ser usado no jato de glicina, nem de eritritol, porque ele vai entupir. Ele possui uma partícula maior e o diâmetro desses aparelhos é bem pequenininho. Então, sim, o interessante seria conversar com o fornecedor, com o fabricante, para saber qual é o diâmetro dessas pontas dos aparelhos que vocês têm, que vocês possuem. Dá uma olhada, se for até 25 micras, tá tudo certo. Aí vocês podem usar realmente o pó de glicina. Ficou entendido? Ah, e outra coisa, como usar o flúor gel, como aplicar, foi uma outra pergunta, acho que da Ana Elizabeth. Rolete de algodão, tá? Seca bastante a estrutura dos dentes, os dentes todos, coloca um sugador, rolete de algodão e aplica e deixa 1 minuto. Tirou 1 minuto, cospe, pode lavar a boca imediatamente e até a próxima limpeza, até a próxima consulta de manutenção, que depois vocês é que vão determinar de acordo com a individualidade e necessidade desse paciente. Combinado? Pessoal, até extrapolamos aqui um pouquinho, né? Quem tiver alguma dúvida que eu possa ter passado aí despercebido, né? Possa não ter visto, manda pra mim no direct que eu respondo pra vocês, tá? Sem problema nenhum. Se eu não souber responder, eu pesquiso, corro atrás, mas manda pra mim no direct. Combinado? Semana que vem, aguardo vocês. Um beijo e boa noite pra vocês.